Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos estar iniciando o estudo sobre as leis morais e nós vamos fazer num formato um pouco diferenciado, até para darmos, assim, oportunidades para outros monitores exporem temas e exporem um pouquinho do entendimento deles sobre as questões das leis morais. Então, serão 3 sábados, e dentro desses 3 sábados, cada sábado conterá 4 itens dessas leis morais, e cada item será feito por um monitor do grupo, ok? Iniciando, nós vamos ver que as leis morais, elas estão contidas, no livro 3º, dentro do livro dos Espíritos. É um capítulo inteiro sobre elas. São 309 questões abordadas por Kardec. E o objetivo é justamente ressaltar a importância do conhecimento das 10 leis, porque é como se fosse um decálogo, para que possamos assim melhorar a nossa conduta na sociedade diante de nós mesmos. Kardec nos apresenta um estudo sério, dentro de um livro de conduta. Eles são indicadores para a nossa felicidade. Estudo da moral, do bem, do mal, da estrutura da consciência. Ele fala das reflexões, dos sentimentos e das atitudes de nós como seres. Iniciando o livro, fala sobre a lei natural ou divina. E Kardec perguntou: o que se deve entender por lei natural? Os espíritos responderam que a lei natural é a lei de Deus e a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Isso está no Livro dos Espíritos, a questão 614. As leis, no campo da física, antigamente, elas eram as únicas consideradas como as leis naturais. Mas quando nós vemos essa pergunta de Kardec, os espíritos nos esclarecem que todas as leis, sejam elas físicas ou morais, elas são de Deus. Então as leis são de Deus. Então as leis morais também são divinas. E o único objetivo é a nossa felicidade, como está lá na resposta, que é a felicidade do homem, é a nossa felicidade. Mostra aí que não é mostrando que não é uma lei impositiva, nos obrigando a fazer isso ou aquilo. Nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que devemos, E nós somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. Então, a lei é feita para nossa felicidade, indica, não nos obriga. Mas quando nós nos afastamos, nós nos tornamos infelizes. Ou seja, nós negamos a nossa felicidade. Negação por quê? Porque independente de qualquer coisa, a felicidade está contida nessa lei de Deus. Portanto, ela é uma lei que não tem como mudar, ela é imutável. E as bases da lei natural é justamente potencializar as virtudes de cada ser de Deus. Dando continuidade aí, Kardec pergunta: a lei natural, ela é eterna? E eles respondem: é eterna e imutável como o próprio Deus. Ou seja, é uma lei de Deus. Elas existem desde sempre, elas são imutáveis e eternas como o Criador.
Quando nós estudamos sobre Deus, nós vimos que ele era imutável e ele existia desde o sempre. Então, essas leis, elas não estão sujeitas ao tempo ou às circunstâncias, mas ela tem um elemento importante, que é o progresso, né? Indicando, assim, a nossa evolução diante da eternidade. Aí Kardec continua, né, as perguntas e fez a seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem: na consciência. Ora, se a lei de Deus está na nossa consciência e a lei de Deus é para a felicidade do homem, significa que a felicidade está na nossa consciência. É um estado íntimo, um estado interior. Então, a felicidade é a atitude assim, a infelicidade, né? Como é a negação, é a atitude de nos afastarmos de nossa consciência. Quando nós não a escutamos ou a relegamos, nós somos infelizes. Temos o péssimo hábito de confundir alegria com felicidade. As alegrias, elas são sempre exteriores, circunstanciais. E a felicidade é um estado de consciência interior. Então, no momento, eu posso ser feliz, mas estar triste por algum motivo exterior. Não é? E como nós somos artífices do nosso destino, da nossa própria felicidade, quando nós a negamos, nós nos tornamos infelizes. Ou seja, as leis, elas falam de indicadores, mas não nos obrigam. E quando nós nos afastamos dessas leis, nós vamos vê-las, nós nos tornamos infelizes. E nós vamos ver lei por lei e vamos entender o porquê que quando nós não a seguimos, esse estado de infelicidade se instala dentro de nós. Platão e Sócrates, né, eles já falavam que o homem devia agir de acordo com a consciência. Então, escolher com justiça a prática do bem e se apartar do mal. Então, nós não deveríamos fazer aos outros o que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. Esse é um dos primeiros princípios da lei divina. E das leis morais, lei divina não, das leis morais. E sempre perguntarmos quando vamos fazer alguma coisa, isso está certo? A ideia que vai mais à frente, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta foi: vede Jesus. Quando a gente pensa, meu Deus, ter ele como modelo é uma coisa, seguir ele, os exemplos que ele deixou, é algo tão difícil para nós, não é? Ainda, mas nós ainda vamos chegar, não sei quando, né? Mas ainda vamos chegar a ser um espírito muito próximos do que Jesus é. Então, ele é modelo de perfeição a ser seguido, ou seja, nós vamos ser perfeitos dentro do nosso entendimento de ser humano. Então, Jesus, ele nos trouxe a boa nova, e como vocês viram dentro do Sermão do Monte, Sermão do Monte é o resumo das leis morais e que a humanidade deveria seguir. Muitos dizem que se tudo sumisse sobre Jesus e ficasse só o Sermão do Monte, nada mais seria preciso. Então, quando nós tivermos dúvidas sobre a vivência dessas leis morais, nós buscássemos Jesus com seus exemplos. Então, guia é o que seguimos, modelo é o que copiamos pelos seus exemplos. Jesus ensinava fazendo e fazia ensinando. Todas as passagens dele aqui na Terra mostra isso, que ele ensinava fazendo
e fazia, ele ensinava fazendo e fazia ensinando. E por isso é que deve ser o guia e modelo nosso nessa nesse indicador de seguirmos essas leis morais. Sempre assim, como Jesus faria, o que eu vou fazer. Esse é o modelo. Então, façamos, né, devemos fazer o mais dentro possível das leis morais, porque nós ainda somos muito imperfeitos e muitas vezes nós temos dificuldades, mas se todo dia nós pararmos para poder fazermos alguma coisa que nos incomoda para o lado do bem, nós já estamos voltados para leis morais. Uma das coisas interessantes é que há muitos anos atrás, né, meus meninos ainda eram meninos, crianças, nós fazíamos os cultos no lar e no culto do ano nós fazíamos assim uma espécie de retrospectiva do ano. E aí a gente escolhia um defeito que nós poderíamos estar trabalhando durante o ano. E esse defeito nós imprimimos e colocávamos assim na cabeceira da nossa cama ou de frente ao armário, de forma que quando nós acordávamos, a primeira coisa que nós víamos era a palavra. Então a gente já sabia o que fazer durante aquele dia. Exercitar aquela virtude ou diminuir aquele vício, aquela coisa que a gente acha que é errada, né? As imperfeições nossas. E no final do ano nós fazíamos um balanço geral do que conseguimos ou do que não conseguimos. Não eram raras as vezes que nós repetíamos aquilo que a gente queria trabalhar em nós. Então a gente sempre se perguntava o que Jesus faria naquilo que eu vou fazer, naquela decisão que eu vou tomar, o que a minha consciência também fala. Kardec, ele fez uma proposta, né, de uma divisão dessa lei natural. Então, ele dividiu em 10 leis para facilitar o estudo, a abordagem, um decálogo mesmo. Então, nós vamos ter a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e de justiça, de amor e de caridade. Então, aqui, hoje, nós tivemos, assim, uma noção da lei natural, porque é muito bom vocês abrirem o livro dos Espíritos no capítulo 3º e estudarem. São muitas perguntas e nós não vamos ter condição de abordar todas, então vai ser uma abordagem, né, dessas leis. Então, nós vimos aí um princípio da lei natural. Vamos ver hoje adoração, trabalho e reprodução. Na próxima semana, conservação, destruição, sociedade, progresso. E na terceira semana do estudo das leis morais, nós vamos ver igualdade, liberdade, de justiça, de amor e de caridade, a lei, né, de justiça, de amor e de caridade, e um pouco sobre a perfeição moral. Olá, aqui o Cesário, o responsável pela exposição sobre a lei de adoração, que é a primeira lei moral da qual fala Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano, ao ter consciência dele próprio, se questionou sobre essas forças naturais, essas forças da natureza que o superavam. E se questionou também sobre a morte dos entes queridos. Então ele chegou rapidamente à conclusão que existiam forças, deuses superiores a ele, que comandavam no mundo a vida. E começou a adorar essas forças. A força da água, adorar o sol,
a noite, o dia, a lua, os trovões, e a realizar ritos em favor daqueles que partiam, pedindo amparo para os entes queridos. Daí nasceu o culto a Deus. Não era nesse conceito a deuses, a forças, a entidades que estavam acima deles. E esse sentimento, no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade nos diz que é um sentimento inato, como o da existência de Deus. Então, adoração e Deus se associam, porque o ser humano, os Espíritos, ao responder a Allan Kardec, lhe dizem que a consciência, o ser humano tem a consciência da sua fraqueza e o leva a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então ele adorou o sol, adorou o fogo, adorou a floresta que dava o alimento, adorou animais poderosos, fortes. E daí nasceram as religiões. Os sacrifícios são as primeiras manifestações da adoração a essas entidades ou forças superiores. O ser humano, compreendendo do seu limite, da sua finitude e da sua inferioridade diante da natureza, da vida, implorou proteção. No Livro dos Espíritos, eles dizem que esses sacrifícios nunca agradaram a Deus, porque o que Deus deseja é que nós sacrifiquemos as nossas más tendências e nós sacrifiquemos em favor do próximo. Isso é a maior forma de adorar a Deus. Mas o ser humano precisou desses estágios, de passar por isso, porque ainda era muito animal, muito bruto, e a sua inteligência não estava desenvolvida, nem a sua consciência moral e ética. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta em que consiste a adoração, na questão 649. E a resposta é na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproxima o homem sua alma. O ser humano emancipa-se, eleva-se através de uma força que é o pensamento, que é o sentimento. E assim desenvolveu a sua capacidade de raciocínio e a sua capacidade de sentir, ajudar, amparar ao seu irmão. Assim, ele, cultuando uma entidade que ele não percebia, ou entidades que ele pensava que comandavam a vida, ele desenvolveu a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de sentir, a sua capacidade de amar. E Joana de Ângeles nos diz no livro Leis Morais da Vida que a maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele, através do culto ao bem e do amor ao próximo. Os Espíritos nos dizem para adorar a Deus de elevar o pensamento a Ele. O que é o pensamento? Segundo Emmanuel, o pensamento é força eletromagnética. Também podemos dizer que é uma energia emitida por nós, é criação própria, é uma matéria em outra vibração, que ao encontrar condições favoráveis, essa força, essa energia, esse pensamento se materializa. O pensamento emitido cria forças, cria como Deus está criando. Nós somos co-criadores da criação divina. Todo pensamento expressa o que somos
ele vai gerar a nossa manifestação na vida. Nosso entorno, nosso corpo físico, quando renascemos, vai nos dar alegria ou desgraça. Nós somos pessoas e seres que influenciamos pelo nosso pensamento e somos influenciados pelos pensamentos alheios. Porque cada criatura é um espelho do outro. Tudo na vida se reflete em tudo. Deus está em tudo e dentro de nós. E ele se expressa, se manifesta através da sua criação, a natureza, os mundos, e das criaturas, nós. Por isso, Paulo nos recomenda: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, quando ele escreve aos Colossenses. E Jesus sempre nos diz: vigiar e orar para não cair em tentações. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 40, servir a Deus, dizer adorar a Deus, louvar a Deus, reconhecer a Deus como nosso referente, nosso Pai, nosso Criador, ele diz assim: cultiva, pois, tua fé, conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir-se na afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Todos nossos pensamentos devem ser direcionados em favor dos outros, em favor do bem, em favor do amor. Assim, estaremos ligados a Deus e estaremos adorando a Deus. Estaremos em harmonia com a vida. Ao pensamento, para adorar Deus, devemos unir o sentimento. Kardec perguntou na questão 653 se precisa de manifestações exteriores à adoração. E foi respondido: a adoração verdadeira é coração. Quer dizer, de desenvolver amor ao próximo. Joana de Ângeles, Emmanuel e outros espíritos nos advertem que a forma de ligar-se a Deus se faz de duas formas que favorecem essa ligação, que são a oração e o trabalho. São duas alavancas que nos ligam ao Pai, que nos permitem resistir às tentações do mundo e a adquirir as virtudes necessárias ao crescimento espiritual e à espiritualização de nós mesmos, nos libertando das sensações e da animalidade que ainda é forte em nós. O amor, se observarmos o Evangelho, é a lei suprema. O amor é a linguagem de Deus. E cada vez que nós agimos com amor, estamos adorando a Deus. O amor ao próximo, através do trabalho, através de servir ao seu irmão, é a linha direita para conectar-se com ele. Orar é a forma íntima do ser para ligar-se com Deus. Precisamos colocar sentimentos para entrar em sintonia com o Pai. Não simplesmente pensar nele. E quando consigamos ter pensamentos elevados, sublimados por esses sentimentos que nascem em nós, haverá criação boa de energias e sadias para nós mesmos e para os outros. Quando nós temos nossos pensamentos desajustados, desequilibrados, onde existem sentimentos inferiores, como a cólera, a ira, o rancor, o ódio, estamos fora do padrão ou da vibração para conseguir essa ligação com Deus. E isso vai gerar em nós um desequilíbrio orgânico.
um desequilíbrio psíquico. A oração com sentimento pode nos permitir aurir forças do alto e nos manter em ligação direta com o nosso Pai. Cada vez que desajustamos, o todo se desajusta. Todos nós nos devemos amparo uns aos outros, porque somos filhos do mesmo Pai. E o equilíbrio da criação, da vida, do mundo, está no equilíbrio entre as criaturas e entre todo o que existe no universo. Então, equilibrando nossos pensamentos, nós alçamos para o alto e construímos um novo destino para nós mesmos, que vai influenciar os outros e criar maior harmonia. Estaremos em ligação direta, em união com o Pai. No livro Libertação, o ministro Flacos deu uma palestra para André Luiz e o Gubbio, que iam partir para a crosta, ajudar a muitos espíritos a voltar para o bem. E ele esclareceu dizendo: somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo programa de redenção é um conjunto de palavras pecando pela improbabilidade flagrante. Quando queremos ajudar os outros, temos que ter esse sentimento que sai de nós, para provocar umas energias benéficas a todos. Igualmente, quando estamos orando, se nossas palavras ou pensamentos não estão revestidas de sentimentos do bem, de sentimentos cridos e vividos em nós, simplesmente serão palavras inoperantes que não servirão para nada. E a nossa ligação com Deus não se estabelecerá. Nós temos que mudar de padrão de pensar, de sentir, para poder amar. E João, na sua epístola, ele esclarece bem: se alguém disser, pois eu amo a Deus, e aborrecer a seu irmão, é um mentiroso. Porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E nós temos de Deus este mandamento: que o que ama a Deus, ame também a seu irmão. Tudo é correlativo. A criação é do Criador. Na criação, nos outros irmãos, nos outros seres humanos, na natureza, está Deus. Nós não podemos adorar a Deus, dizer que amamos a Deus, sem amar ao nosso próximo. A verdadeira forma de nos conectar com Deus é através das nossas boas ações. Isso é uma oração. A oração, quando a fazemos sozinhos, é uma forma de nos reequilibrar e nos ajudar a poder encontrar a paz e as forças. Mas, agindo no bem, estamos orando, adorando, amando ao nosso Pai. Todas as religiões oficiais que tiveram um grande poder sobre sociedades ou grupos humanos adoraram de forma externa, construindo templos gigantescos, imensos, para impactar ao povo, aos humildes, e o fizeram de uma forma consciente para dominar ou subjugar. E também porque era mais fácil de dar ritos, dogmas, em vez de esclarecer ao ser humano. Na realidade, as religiões tinham como objetivo de espiritualizar a humanidade. E os chefes religiosos não exerceram isso. Criaram coisas materiais porque eles mesmos eram materialistas. Tinham somente uma máscara de religiosos. Jesus
falou muitas vezes aos fariseus, que eram hipócritas. A Igreja Católica criou hierarquias, organizações, divisões e imposições para subjugar as populações. Isso não é adoração. E Jesus, na passagem que está relatado em João, no capítulo 4, do versículo 19 a 24, quando ele encontra a mulher samaritana, ele tinha sede e foi ao poço e pediu água. E entablou uma discussão com essa mulher. E nessa época, um homem falar a uma mulher era visto mal. Mas Jesus era especial. E ela, no momento, ele vou relatar o que está escrito. Disse-lhe a mulher: Senhor, pelo que vejo, és um profeta. Nossos pais adoraram sobre este monte, e vós outros dizeis, porque ela pensava, ela sabia que Jesus era judeu, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui, percebemos que nessa época, e em outras épocas, sempre se acreditou, ou se acredita, que adorar é um tempo, em um lugar exato, ou de uma forma estabelecida ou pré-estabelecida. Jesus lhe respondeu: mulher, crede-me, é chegada a hora em que não adorareis o Pai, falando de Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, porque assim quer o Pai que sejam os que o adorem. Deus é espírito, e em espírito e verdade é como devem adorá-lo. Então, aqui, Jesus quebra a crença que há lugares, formas exteriores de adorar a Deus. Não. Não há lugar. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Quer dizer, com sentimento e pensamento verdadeiro ao Pai. Uma imagem nunca será Deus. E em todos os tempos e em todos os lugares do mundo, se tem criado templos, imagens e cultos externos, deixando acreditar que essa era a forma de adorar. Adorar é sentir o amor em prol de nosso Criador e em prol de todas as criaturas. Podemos dizer que se criou uma ideia errônea de Deus e da forma de adorá-lo, porque Deus vive dentro do coração de cada criatura. Está em tudo e em todos. Devemos senti-lo em nós e em toda a criação, louvando nosso Pai pelo que temos, pelo que sentimos, pelo que somos. Aí é a verdadeira adoração. O apego à matéria dificulta a vivência disso, a adoração ao Pai. O ser humano nem percebe ainda que ele vive dentro de Deus, ou com Ele, porque Deus está conosco. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Nós temos transferido a ideia de Deus, por não sentir que está em nós, a uma imagem, a uma forma, a um lugar, a um templo. Temos transferido a responsabilidade de adorar a Deus aos outros, ou a alguma coisa.
Nós somos filhos de Deus. Durante muito tempo, houve seres humanos que saíram do mundo, se retiraram do mundo para não estar contaminados pelo mundo. E acreditavam assim que serviam a Deus. Se colocaram em monastérios, em templos, no deserto e deixaram de fazer o bem. Contemplação, oração sem ação não serve. Tiago nos diz na epístola que ele escreveu: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Em outro versículo, ele acrescenta: assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Então, o requerimento deve servir para todos os seres humanos para meditar, para reavaliar o que é, o que fez, retomar o contato com Deus, consigo mesmo, e aurir as forças necessárias para ir ao mundo e atuar para o mundo, para os outros, para a vida, não para procurar as ilusões do mundo, mas para atuar no mundo sendo o Espírito, atuar no mundo servindo a Deus, sendo o instrumento de Deus. É a verdadeira ligação com Deus, a verdadeira oração, a verdadeira adoração a Deus. Para finalizar, vou ler o Pai Nosso, que eu transformei em algo. Pai Nosso que estás nos céus, em tudo, em todo lugar, no meu coração e no de todos os teus filhos, que é a humanidade toda. Santificado seja teu nome, louvado sempre, sem necessidade de falar, em silêncio, no pensamento, ligado a ti, em todo momento, fazendo o bem. Venha a nós o teu reino. Saibamos olhar para dentro de nós mesmos. Teu reino está aí, esperando para que nossa essência divina brilhe por si mesma. Seja feita a tua vontade, sempre obedecendo-te com livre-arbítrio, com responsabilidade, para seguir o bem e saber amar, libertando-nos da nossa inferioridade, imperfeição e dos impulsos do instinto, das más tendências e do mal que cultivamos por ignorância e capricho. Assim na terra como nos céus, porque és Pai de todos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Boa vontade, esforço próprio, superação de todos os impedimentos externos e internos, como a preguiça, a revolta, o desespero, o medo ou o egoísmo, para ganhar esse pão pelo suor do nosso corpo e o uso da nossa inteligência. Perdoa as nossas dívidas, assim como os perdoamos aos nossos devedores. Porque somos tão devedores de todas as tuas bênçãos cotidianas, do ar que respiramos, da vida que nos destes, do sol que brilha, da família e dos amigos com quem compartilhamos a caminhada, dos inimigos que são os nossos espelhos. E porque todos nós, devedores, nossos devedores caminham procurando o mesmo, a paz da consciência. E não nos deixes cair em tentações, porque nós viciamos conosco mesmo, com o egoísmo, com o orgulho, a vaidade. Mas livra-nos do mal, que está presente em nosso coração, em nosso pensamento descabido de inveja, ciúme, pose, satisfação do eu. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Tudo é teu, Pai. Tudo provém da tua bondade. E tudo voltará a ti. Porque tu és. Que assim seja. Olá pessoal, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo. O meu nome é Dalva e que a paz do nosso Mestre Jesus Cristo seja uma constante na vida de todos nós. Dentro das leis morais, vamos falar sobre a lei do trabalho.
Esse estudo será embasado praticamente no Livro dos Espíritos, que abordam as questões 674 a 685. Da pergunta 674 a 681, nos esclarece sobre a necessidade do trabalho. E da 682 a 685, fala sobre limite do trabalho, repouso. Mas antes de iniciar o estudo propriamente dito, vou ler. E da 682 a 685, fala sobre limite do trabalho, repouso. Mas antes de iniciar o estudo propriamente dito, vou ler uma página do livro Ideal Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que vai nos ajudar a compreender melhor a extensão desse tema. O título é Lei do Trabalho. O verme aduba, a terra acalenta, o orvalho protege, o vento renova, a semente produz, o arado sulca, a enxada coopera, o tronco ampara, a flor alimenta, a flor alimenta, a pedra segura, a fonte enriquece, o fio agasalha, a agulha compõe, o sinal informa, a ponte reúne, a pena grava, o martelo afeiçoa, o serrote corrige, o teto recolhe, a mesa atende, o vaso auxilia, a lâmpada clareia, o leito socorre. A própria chama condicionada é a bênção da lareira doméstica, e a gota de veneno, controlada a rigor, é remédio que cura. Repare o trabalho da disciplina funcionando junto de ti, através de fatos e coisas aparentemente sem importância. Tudo age, tudo obedece, tudo evolui, tudo responde, tudo serve. E sabendo que cada criatura deve ser útil conforme as faculdades de que disponha, observa o que fazes com o tesouro das horas, porquanto o tempo chamado hoje é o recurso em teu favor da contabilidade da vida, marcando-te acerto de contas para amanhã. Vamos à nossa primeira pergunta, 674. Kardec quer saber dos espíritos se a necessidade do trabalho é uma lei universal, genérica, que abrange todos os campos, se aplicada a todas as pessoas ou se é uma lei particular. E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza, é lei universal e que tudo trabalha em nós e fora de nós para o progresso e elevação do espírito. Que a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Franco, afirma que o trabalho é lei da natureza e mediante o qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. No livro Leis Morais de Saúde Mental, capítulo 3, de Sérgio Luís da Silva Mota, nos esclarece a importância do trabalho na saúde da mente e do corpo físico. Mente sã,
corpo são. Nada está completamente parado no universo, mesmo nos objetos aparentemente imóveis, como vimos no início do nosso estudo. O que para, estraga. Quem estagna, adoece. A água parada acumula doenças. A mente parada capta enfermidades e espalha um desequilíbrio. O corpo parado enfraquece, os músculos atrofiam. Uma economia onde circula capital empobrece. O trabalho é lei da natureza, portanto, é lei também para a saúde mental. Jesus, o Cristo de Deus, trazendo a lei do amor como a segunda revelação da lei de Deus, valorizou o trabalho como uma lei universal. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Pergunta 675. Só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Qualquer ocupação útil é um trabalho, mesmo que não receba nenhuma remuneração em dinheiro. Ser útil representa fazer algo positivo. Os espíritos nos informam com clareza que precisamos ocupar o nosso tempo, que é um patrimônio divino à nossa disposição, em trabalhar pelo bem do próximo, o que constitui objetivo único da vida. Não é apenas a ocupação material que significa o trabalho. Todo trabalho é digno e importante. O trabalho traz dois tipos de remuneração: o material e o espiritual, o bônus horas. No capítulo 27 do livro Nosso Lar, que traz o título O Trabalho, enfim, André Luiz, sentindo a necessidade de ser útil e graças ao amparo de Dona Laura, solicitou ao ministro Genésio uma atividade. E, comovido, o ministro Genésio encaminhou às câmaras de retificação, levado por Tobias. André Luiz, então, encontra o trabalho. Sugiro a leitura desse capítulo. E quem quiser saber mais sobre a remuneração espiritual, o bônus horas, leia o livro todo. Vamos à questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Resposta dos espíritos. É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Por isso, ele deve ao trabalho e à sua atividade toda a sua alimentação, sua segurança e seu bem-estar. Aquele que é frágil demais fisicamente, Deus concedeu para compensar a inteligência, mas é sempre um trabalho. Sem o trabalho, o homem não sobreviveria. Segundo Rodolfo Caligares, no seu livro As Leis Morais, o trabalho honesto proporciona 3 realizações que todas as pessoas buscam. Fortalece o sentimento de dignidade pessoal, torna a pessoa respeitada na comunidade em que vive e, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. Lembremos sempre que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. 677. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Os espíritos respondem: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o trabalho deles
como sua inteligência, limita-se ao cuidado da própria conservação. Essa é a razão pela qual, entre os animais, o trabalho não conduz ao progresso, ao passo que entre os homens tem uma dupla finalidade: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que também é uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se limita ao cuidado de sua conservação, refiro-me à finalidade que eles têm diante de si quando trabalham, mas eles são, sem o saber, ao se dedicar inteiramente à provisão de suas necessidades materiais, agentes que auxiliam nos desígnios do Criador. E seu trabalho não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não percebes o resultado imediato. Portanto, os animais trabalham para o progresso da vida. As abelhas constroem colmeias e fabricam mel, o castor constrói diques, a formiga transporta folhas, o João de barro constrói sua casa. Assim como todos os vegetais e animais funcionam como uma unidade para o equilíbrio do sistema. Os animais e os vegetais executam as suas obras, atendendo às necessidades da evolução como instrumentos de Deus. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem também é submetido a essa necessidade de trabalho? Kardec está interessado em avaliar como é essa necessidade nos planos mais elevados. Será que lá também o homem está submetido à necessidade do trabalho? Resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas nem por isso penses que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Aqui na Terra também é assim. O homem não suporta ficar parado, sem fazer nada. Por exemplo, quando está de férias, ele busca outros afazeres. Nos planos mais elevados, eles buscam novas coisas, outros modos de serem úteis. Trabalham menos? Não, trabalham diferente e com isso ganham uma visão mais ampla como realização divina. No livro Nosso Lar nos fala muito sobre o trabalho dos espíritos lá na colônia. Eles trabalham intensamente 24 horas. O nosso maior exemplo de trabalho é Jesus Cristo. 679. O homem que possui bens suficientes para garantir sua subsistência está liberado da lei do trabalho? Resposta: talvez do trabalho material, mas não da obrigação de tornar-se útil, de acordo com suas possibilidades, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é um trabalho. Só porque tem dinheiro, ele pode estar isento de cumprir horário, aguentar chefe chato, mas precisa ser útil para os outros. E os espíritos continuam: se o homem, a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência, não é obrigado a alimentar-se com o suor de seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube adiantadamente lhe der maior tempo livre para fazer o bem. Toda ocupação útil é um trabalho. 680.
Não há homens impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Resposta dos Espíritos: Deus é justo. Ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil de acordo com as suas capacidades. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade para praticá-lo. Está lá na questão 643 do Livro dos Espíritos. Também tem um ensinamento no livro Jesus no Lar, escrito por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, é a lição 16, o auxílio mútuo. Nos fala de como o egoísmo impede o trabalho no bem. A condenação que existe na lei do universo é para quem não quer fazer nada mesmo, e vive à custa dos pais e da sociedade de forma geral. Lembremos da parábola dos talentos, capítulo 16, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Senhor, tendo que fazer uma longa viagem, confiou os seus bens nas mãos dos seus servidores. Deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um. E por que o Senhor não deu quantias iguais? Será que gostava mais de um do que do outro? Não, é porque ele sabia o que cada um poderia oferecer. Pois bem, os que receberam 5 e 2 talentos, respectivamente, negociaram e ganharam outro tanto. E ao devolver para o seu senhor, ele servidores bons e fiéis, porque fostes fiéis em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que recebeu 1 talento disse: Senhor, sei que sois um homem duro, escondi vosso talento na terra, restituo o que é vosso. Mas o Senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que seja lançado esse servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choros e ranger de dentes. Essa parábola se refere às inúmeras oportunidades concedidas por Deus através dos seus filhos espirituais cresçam e se melhorem. Aqui não se trata de bens materiais, sim de dons, de aptidões. O Cristo fez menção ao talento por ser uma moeda forte, a mais utilizada na época. Vejamos a complacência de Deus para conosco. Ele só quer de nós o que estiver ao nosso alcance. Ele não exige sacrifício de ninguém. Tudo é conforme as nossas capacidades, conforme as nossas possibilidades. Pergunta 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? A resposta seria óbvia, mas na maioria não é isso que acontece. Resposta dos Espíritos. Certamente, assim como os pais devem trabalhar para seus filhos. Por isso, Deus fez do amor dos filhos e do amor paterno um sentimento natural, para que, por meio dessa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a ajudar-se mutuamente. Isto é muito frequentemente ignorado em vossa atual sociedade. Na questão 682, Kardec quer saber se o repouso é também uma lei da natureza. E os espíritos respondem:
Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Repouso aqui não significa ficar ocioso sem fazer nada. É mudar de atividade e aproveitar bem esse tempo para fazer coisas que quando está trabalhando ele não consegue fazer. 8.3. Qual o limite do trabalho? Resposta: o limite das forças. Deus deixa o homem livre, ou seja, ele mesmo que vai saber quando é que as forças não suportam mais o trabalho. 684. Essa questão merece uma reflexão. Pergunta: o que pensar daqueles que abusam de sua autoridade, impondo um excesso de trabalho aos seus inferiores? Resposta: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, pois transgride a lei de Deus. Infelizmente, nos deparamos ainda com alguns casos em que trabalhadores são sujeitos a condições análogas à escravidão. São submetidos a trabalho em condições degradantes e sem nenhum direito. A pergunta 685. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Resposta: sim. Sua obrigação é sempre proporcional às suas forças. É o mesmo caso da pergunta 683. Não é a idade o limite das próprias forças. Última pergunta desse tema. 685A. Aqui Kardec se preocupa com aquele idoso que não possui recurso e que precisa trabalhar para viver, mas não pode. As forças já chegaram no limite. Mas e daí? Estaria ele desamparado? Oh, não, porque o forte deve trabalhar para o fraco. E acrescenta: na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário ainda que aquele que vive do seu trabalho procure ocupar-se. Mas isso nem sempre acontece. Assim, caros irmãos, como o trabalho é necessário para o desenvolvimento da inteligência, para a evolução das pessoas, da mesma forma também é o repouso. Ele está dentro das leis da natureza. Hoje, mais do que nunca, isto é muito importante, porque a vida urbana é uma agitação contínua, que exige um gasto excessivo de energias físicas e mentais. Lazer não significa falta de atividade, mas mudança física, emocional e intelectual, de atitude, de trabalho. O lazer é necessário para facilitar o relaxamento, a reflexão, a programação de novas atividades. Tem o homem, portanto, que conhecer a si mesmo. Deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante, em prol de si próprio e do semelhante. Para isso,
ele deve utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. Chegamos ao final do nosso estudo dessa tarde, mas antes e para nossa reflexão, vamos ouvir uma mensagem espírita sobre a lei do trabalho. Nossos sinceros agradecimentos pela paciência de nos ouvir. Graça e paz a todos. Quando se define trabalho, pensa-se logo no exercício de atividade remunerada. Mas não. Trabalho nada mais é do que toda ocupação útil. O trabalho constitui uma lei da natureza, uma bênção de Deus. Não importa se a atividade é braçal ou intelectual, simples ou complexa, o que importa é estar em movimento. As forças da natureza que nunca estão paradas. O trabalho ocupa nossa mente, trazendo esquecimento às nossas dores e faz com que conhecemos dores alheias que nos impulsionam à fraternidade. O trabalho dignifica o homem e o direciona ao caminho do progresso. Ele nunca cessa, é permanente e é constante, tanto para espíritos encarnados como para os espíritos desencarnados. Todo o esforço para a reforma íntima é trabalho. É trabalho. Trabalho é vida. Contudo, não pode ultrapassar os limites da capacidade física e mental do ser. Tanto o excesso como a ausência de trabalho causam enfermidades. E lembre-se que na velhice o repouso é um direito. Meu nome é Yura, eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Amor e Caridade e está sob a minha responsabilidade finalizar a parte 1 do estudo das leis morais, com a lei de reprodução, que no Livro dos Espíritos inicia-se na questão 686 e finaliza na questão número 701. Sobre o tema população do globo, Kardec questiona os espíritos se a reprodução dos seres vivos seria uma lei da natureza. Os espíritos respondem que sim, pois sem a reprodução o mundo corporal acabaria. Faz-se então necessário que um macho e uma fêmea da mesma espécie se reproduzam, produzindo então novos corpos para que permita então a reencarnação dos espíritos em evolução. Kardec também questiona se haverá em algum momento futuro que a Terra não conseguirá suprir as necessidades dessas populações dos seres vivos, que crescem progressivamente. E os espíritos nos tranquilizam que isso não ocorrerá, pois Deus tudo provê e mantém sempre o equilíbrio. Tudo o que ele faz é útil. Por exemplo, vem uma pandemia, ocorre algum desastre natural, ou não causado às vezes por negligência
do próprio homem, e isso tudo serve para manutenção desse equilíbrio. Em relação à sucessão e aperfeiçoamento das raças, isso ocorre pelo reencarne sucessivo do mesmo espírito que reencarnou como homem das cavernas, vai passando pelos novos corpos das novas raças que surgem, por exemplo, Homo erectus, Homo habilis, Neandertal, Homo sapiens, até o homem atual, cuja raça é Homo sapiens sapiens. Então, ele vai se aperfeiçoando conforme as suas reencarnações. E, do ponto de vista material, vai ocorrendo uma substituição e renovação constantes dessas raças. E a raça atual, muito provavelmente, futuramente, será substituída por uma raça mais evoluída. Porque inicialmente, lá no homem primitivo, no homem das cavernas, dominava a força. Atualmente, há um desenvolvimento maior por meio da aplicação da força intelectual. Então, há essa substituição, né, de força intelectual em detrimento da força material. É contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento que o homem faz por meio da ciência aos animais e vegetais? Foi uma pergunta feita pelo codificador, e os espíritos nos esclarecem que tudo converge para a perfeição. Então, o próprio homem é um instrumento que Deus utiliza para atingir as suas finalidades. Mesmo quando o homem, por exemplo, usa do estudo, das pesquisas, da ciência, visando apenas o lucro, mas mesmo assim, Deus retira, alguma utilidade para a sociedade como um todo. Sobre o tema obstáculos à reprodução, observando a relação entre a humanidade e a natureza, a espiritualidade nos estimula a alcançar o equilíbrio, nos alertando para que a espécie humana, que muitas vezes é vista erroneamente como fora da natureza, né, mas que faz parte dela, não deve se tornar um obstáculo à marcha da natureza. Deus concedeu ao homem um certo poder sobre os demais seres vivos. Porém, nós não devemos abusar desse poder. A gente deve utilizar para regular as certas populações de animais ou plantas, conforme a necessidade. Eu digo a necessidade do ponto de vista, por exemplo, para a saúde coletiva. Controlar a população de ratos, de baratas, de escorpiões, porque isso pode nos prejudicar a saúde por meio de doença, pode até nos levar à morte. Então, é algo necessário que seja feito. Não é algo supérfluo, não é só visando o lucro, visando aspectos econômicos e etc. Então, Deus, lembrando, né, que Deus usa do homem para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E os animais também trabalham, vamos dizer assim, para a manutenção desse equilíbrio. Porque mesmo que algum problema, alguma doença atinja diretamente uma espécie, isso reflete em nós, reflete nas outras espécies, porque vivemos um organismo único, um ecossistema em que todos somos interdependentes. Mas há uma diferença. Como eu já tinha dito, tudo converge para a perfeição. Todos nós trabalhamos com esse objetivo. Só que o homem o faz de forma consciente, enquanto os animais apenas agem pelo instinto. Já do ponto de vista da relação entre os seres humanos, os espíritos nos advertem que o simples uso dos métodos contraceptivos
visando única e exclusivamente a satisfação, da nossa sensualidade, demonstra ainda o quanto somos inferiores, o quanto predomina a matéria em nós. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, nos elucida que o homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter, o número de filhos, o período propício para a maternidade, mas nunca se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Então, às vezes, por um lado, a gente pode usar os métodos contraceptivos para a gente satisfazer os nossos desejos, mas por outro, às vezes a gente pode utilizar desses métodos para fugir da nossa responsabilidade. Mas isso não ocorre, a gente apenas retarda o pagamento. Porque se, por exemplo, antes de eu reencarnar, eu fiz o compromisso com 2 espíritos que eu prejudiquei muito na vida passada, e agora nessa virão como meus filhos. Chega aqui, eu falo, não, eu me casei, mas eu não quero ter filho, não, eu quero viver para mim, para o meu esposo, e tá passando de bom. Mas é uma opção minha? É. Aí, por exemplo, por algum descuido, eu engravido. Não, mas agora o primeiro, é o único e pronto, acabou. Aquele segundo espírito com quem eu fiz compromisso, muitas vezes eu pedi, implorei para que ele me perdoasse e que essa alternativa de auxílio fosse efetiva, eu, de certa forma, recuso. Pode vir como meu neto, pode vir como um sobrinho. Então, Deus, na sua sabedoria, não nos permite, vamos dizer assim, fugir dos nossos compromissos. Ocorrerá de outra forma a gente reencontrar esses espíritos para quitar os nossos débitos. No casamento e celibato, a espiritualidade nos esclarece que o casamento representa um progresso para a humanidade. É natural a união livre e fortuita dos sexos, pois estabelece a solidariedade fraterna para a criação e o desenvolvimento de valores para a vida. Ou seja, é por meio da afinidade que 2 pessoas se relacionam e resolvem se casar, para que por meio da convivência diária, um auxilie o outro a desenvolver suas faculdades, suas virtudes e a progredir espiritualmente. Então, abolir o casamento seria retroceder à infância da humanidade, nos colocando abaixo de certos animais que dão exemplos de uniões estáveis por toda uma vida. Colocando abaixo de certos animais que dão exemplos de uniões estáveis por toda uma vida, como as araras azuis, os lobos, pinguins. Quando eles conseguem encontrar um companheiro, eles ficam até a morte. E muitas vezes essa ligação é tão forte que quando um morre, o outro, em um curto intervalo de tempo, também morre. Seja por saudade daquele companheiro, por depressão, por solidão. Já a indissolubilidade absoluta do casamento, que antigamente, era algo absurdo, é apenas uma lei humana. E a espiritualidade nos reforça que ela é muito contrária à lei da natureza. Porém, as nossas leis têm que ser modificadas até serem um reflexo das leis divinas. O divórcio é uma lei humana, que tem por objeto apenas separar legalmente o que já de fato está separado. Portanto, não é contrário à lei de Deus. Muitas vezes, as pessoas se unem, se casam, por simples comodismo, por imposição, às vezes da família,
se casa com interesses, vamos dizer assim, financeiros, materiais, e geralmente essas uniões são fadadas a acabar, porque não levou em consideração a lei de amor. Emmanuel, no livro O Consolador, nos relembra que o casamento ele é o resultado de certas resoluções que nós tomamos enquanto estávamos na pátria espiritual antes de reencarnarmos. Seja por uma orientação dos nossos mentores, que são espíritos mais evoluídos que nos auxiliam na caminhada, seja por consequências de nossos compromissos que livremente assumimos por nós mesmos. Então, seja o casamento, vamos dizer assim, expiatório, ainda assim ele é benéfico para os envolvidos, como uma opção de resgate dos nossos débitos, dos nossos compromissos. O casamento, ainda que de pessoas do mesmo sexo, é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação, porque a vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. Então, são espíritos imortais que, por afinidade, se atraem, seja em corpos masculinos ou femininos. Muitas vezes, eu reencarno por séculos no corpo de homem. Essa bagagem, quando eu chego nessa encarnação atual e estou reencarnada enquanto mulher, essa bagagem nos traz certas lembranças, certas tendências. Então, é natural que eu possa sentir atração por um outro espírito, independente dele ser homem ou mulher, porque, no fundo, na vida espiritual, não existe essa questão de sexo feminino, sexo masculino, há afinidade de espíritos. O casamento, então, deve ser a união permanente por interesses afetivos e vínculos sexuais profundos, baseado, então, na responsabilidade recíproca. Então, além de ter, vamos dizer assim, a utilidade do ponto de vista familiar, perpetuação da espécie, também deve ser baseada em interesses afetivos, no amor, na cumplicidade e, acima de tudo, na responsabilidade. Casamento, então, não é simplesmente um compromisso, um contrato lá, um compromisso jurídico, mas muito mais, é um contrato espiritual, de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos, sejam eles materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, por que não? Determinando, então, responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo, porque foi uma escolha nossa, né, enquanto estamos aqui reencarnados, nos ligarmos a uma determinada pessoa do ponto de vista afetivo. E isso gera responsabilidades, seja só para aquele meu companheiro, seja para o filho, seja para o pai do meu companheiro. Então, são laços afetivos que nos unem, não só enquanto estamos reencarnados, mas também do ponto de vista espiritual. Temos alguns exemplos do livro de André Luiz, Em Nosso Lar, em que uma família, enquanto reencarnada, se mantém unida lá no nosso lar, seja formada, por exemplo, por um esposo e suas duas esposas, seja por vários filhos, várias sogras. Então, é uma união entre espíritos, não é só uma união entre corpos. Já o celibato, Kardec pergunta, né, se o celibato voluntário seria meritório aos olhos de Deus. Aí a espiritualidade responde que não, que depende, na verdade. Porque se for uma opção apenas devido ao seu egoísmo, porque eu não quero ter compromisso com ninguém, eu não quero ter família, é uma responsabilidade, às vezes, muito grande. Então, eu opto
por viver para mim, só para mim, e pronto, acabou. Isso é um egoísmo. Aí, situação oposta é aquela em que a pessoa se sacrifica para o seu burilamento ou como objetivo de trabalhar para o bem, seja em prol da humanidade. E isso sem nenhuma ideia egoísta. Ou seja, às vezes, em uma família de 8 filhos, não, eu não vou casar porque eu vou cuidar dos meus pais, ou outra, eu não vou ter uma família, eu vou me dedicar, por exemplo, vou me dedicar a alguma causa, ao bem, vou cuidar de um orfanato, vou ajudar, me dedicar à vida ao próximo. Então, tudo isso eleva o espírito, porque ele está praticando, seja porque ele está colocando em prática o amor que Jesus nos ensinou. Jesus, por exemplo, foi um celibatário, né? Ele abdicou em ter uma família em prol de toda a sua família humana. Então, essas pessoas utilizam a sua energia sexual de forma canalizada para outros objetivos de ordem espiritual. Ela não fica estancada. Poligamia, a espiritualidade nos esclarece que o casamento ou a monogamia deve se basear na afeição do casal que se une, como eu já falei anteriormente. Enquanto a poligamia é apenas sensualidade, ou seja, é uma forma da gente extravasar os nossos desejos mais materiais e animalescos, que ainda temos. Deus quis que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem 2, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Ou seja, a nossa evolução tem como início o nosso núcleo familiar, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos. Então, a família está ali para se auxiliar mutuamente a progredir, a evoluir, fazer com que cada indivíduo evolua. E isso refletirá na sociedade. Então, da minha parte era isso. Eu queria agradecer a paciência e deixar aqui o meu estímulo para a continuidade nos estudos, nos livros, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diversos livros psicografados pelo Chico Xavier, alguns que eu citei aqui, também pelo Divaldo Franco. Eu usei também o estudo sistematizado da doutrina espírita, que está disponível no site da Federação Espírita Brasileira. Então, a gente deve buscar nas diversas fontes que estão disponíveis para nós, sejam em livros físicos ou online, que a gente, então, continue o estudo. E muito obrigada, até o próximo sábado. Abraço. Sábado.